Boa tarde, meu nome é Laura Sintra. Viemos apresentar para vocês hoje o artigo O uso de GIFs animados nas redes sociais. Este trabalho faz parte de um projeto maior, a pesquisa de mestrado Comunicação Visual Publicitária no Twitter, o uso marcário de GIFs animados, realizada dentro do programa de pós-graduação em Ciências da Comunicação da Escola de Comunicações e Artes da Universidade de São Paulo, sob orientação da professora doutora Sandra Maria Ribeiro de Souza. Esta pesquisa também conta com o apoio da Coordenação de Aperfeiçoamento do Ensino Superior, a CAPES do Brasil. Bem, o artigo aqui apresentado desenvolve uma definição para o formato de GIF animado e traz a identificação dos usos mais relevantes observados em redes sociais: expressar, entreter, informar, decorar e publicitar. Esse mapeamento foi realizado por meio de pesquisa exploratória no Tumblr, Twitter, Facebook e Instagram. Também realizamos a comparação com outros recursos da comunicação mediada por computador, tensionando emoji, meme e GIF animado, com o intuito de apontar convergências e distinções entre os diferentes formatos. Ademais, revisamos as tecnicidades do formato e suas funções comunicativas dentro do âmbito das redes sociais estudadas. A crescente mediatização da vida cotidiana estabelece novas práticas socioculturais caracterizadas pela utilização das novas mídias. O uso de dispositivos eletrônicos afeta as dinâmicas das relações sociais e o ato comunicacional em si. Com isso, novos formatos são incorporados aos discursos dos usuários nos ambientes virtuais, em especial nas redes sociais e aplicativos de comunicação instantânea. O GIF animado é um formato de uso comum e popular, que carrega muitas potencialidades expressivas. O termo GIF é acrônimo da expressão Graphic Interchange Format, isto é, formato intercambiável gráfico, uma tradução nossa. Identificado pela extensão de arquivo .gif, o GIF pode comportar tanto imagem fixa quanto em movimento. Quando fixo, é conhecido simplesmente como GIF, enquanto na modalidade com movimento denomina-se GIF animado. Sua característica de imagem em movimento estabelece um novo parâmetro de dimensão temporal, a repetitividade. O formato também conta com peculiaridades técnicas, como a ausência de som, compressão e tamanho dos arquivos, que facilitam a circulação de GIFs animados pela internet. Como tipo de CMC, Computer Mediated Communication, ou simplesmente comunicação mediada por computador, tradução nossa, os GIFs animados são um recurso útil para que os usuários dos espaços virtuais possam agregar expressividade às suas mensagens, advinda principalmente do uso da imagem em movimento, em contraste com a impessoalidade característica da comunicação mediada e sua instrumentalidade quando restrita à escrita. De maneira modular, o GIF animado ganha sentidos novos a cada reprodução e recontextualização, em similaridade à estrutura do arranjo e sem prejuízo de suas capacidades expressivas. Podemos, portanto, conceituar os GIFs animados como imagens e movimentos silenciosas de repetição contínua, uso público e comum que, por suas características técnicas de compressão algorítmica, incorporaram-se às ferramentas de discurso disponíveis em redes sociais e plataformas virtuais para que os usuários possam compor, transmitir e visualizar conteúdo. Essa é uma definição nossa. Bem, falando um pouco melhor sobre a metodologia de estudo. A nossa abordagem inicial constituiu na pesquisa exploratória de redes sociais e plataformas especializadas em GIFs animados e resultou no mapeamento de 5 funções comunicativas distintas: expressar, entreter, informar, decorar e publicitar. Para discutir o GIF animado em profundidade, foi desenvolvido um método de avaliação específico para as imagens no formato. O protocolo de análise elaborado fundamenta-se no estudo das dimensões semióticas desenvolvidos por Charles Morris e lista os principais aspectos sintáticos, semânticos e pragmáticos a serem examinados no material selecionado para estudo de caso. A dimensão sintática abrange as características intrimagéticas, aquelas pertencentes à constituição do GIF animado em termos de condicionamento e organização internos. Podemos reduzir a 3 variáveis fundamentais a análise sintática do conteúdo de GIFs animados: a repetitividade, que se relaciona com a característica de reprodução cíclica automática, a temporalidade, que considera o tipo de movimento presente nos GIFs animados, e o fator estético, que é o mais amplo, considerando-se a infinidade de combinações possíveis de elementos visuais e técnicas de criação de imagens. A dimensão semântica de análise visa compreender de que maneira o uso de GIFs animados na comunicação em ambientes virtuais relaciona-se com os demais elementos do contexto para a construção de sentido, e no caso do uso publicitário, o sentido de marca.
Deste modo, devemos verificar as condições de uso dos GIFs animados, pois ao serem utilizados, modificam ou complementam os demais elementos do conteúdo apresentado. A dimensão pragmática relaciona-se ao contexto de aplicação e à finalidade da mesma. A intermediação gifiana relaciona-se tanto com a experiência pessoal e imaginário do usuário responsável pela criação do conteúdo, quanto daquele que servirá de interpretante da mensagem ou publicação divulgada. Os emojis são um ótimo exemplo de como caracteres não verbais podem mudar a significação presente no discurso textual. Largamente utilizados em contextos informais, os emojis podem ter funções variadas, incluindo o propósito de clarificar ou intensificar o sentido emocional das mensagens. Regulamentados pelo consórcio Unicode, a concepção de novos emojis é feita a partir de votações realizadas em reuniões anuais e privadas. Ainda que exista um sistema de requisição pública de emojis específicos, a implementação não é garantida. Em contrapartida, os GIFs animados não apresentam até então uma instituição reguladora. Isso significa que os usuários contam com total liberdade para criar, compartilhar e reutilizar conteúdo no formato. Os memes apresentam lógicas de produção e circulação muito semelhantes aos GIFs animados, atribuindo aos usuários ampla autonomia para personalizar o conteúdo representado, sem regras ou diretrizes específicas. Caracterizados pela liberdade de edição e recontextualização, o meme é geralmente bem-humorado e parte integrante de muitas culturas do ambiente virtual. Sob a perspectiva das CMCs, os memes podem ser considerados uma forma de comunicação, no sentido de que atuam como mensagens e compõem discursos dentro de mídias sociais e outras aplicações. É interessante notar que uma das características fundamentais dos memes reside na transmutação de seu uso através de mensagens distintas e a alteração de seu conteúdo com o intuito de ampliação de seu alcance no cyberespaço. Esta peculiaridade também mostra-se verdadeira em relação à concepção e reprodução de GIFs animados, especialmente no contexto das plataformas especializadas e redes sociais. Este aspecto reforça o potencial expressivo do uso social do GIF animado como forma de inclusão de pessoalidade às CMCs. O uso de GIFs animados ganhou notoriedade na última década, em especial nos últimos 5 anos, com a adaptação dos mecanismos de publicação de redes sociais populares para a incorporação do formato. Desta forma, o recurso de pesquisas e aplicação de GIFs animados foi implementado pelo Tumblr em 2015, seguido pelo Twitter em 2016, o WhatsApp e Facebook em 2017, Instagram e também ao motor de buscas da plataforma Google em 2018. Os GIFs animados são reproduzidos automática e repetidamente, em um ciclo infinito de repetição, sem a necessidade de intervenção do usuário ou espectador. Devido à sua peculiaridade cíclica, o GIF animado diferencia-se da imagem em movimento tradicional do cinema, vídeo ou televisão, caracterizando uma nova forma de transmissão, reprodução e apreensão de sentidos através da imagem em movimento repetitivo. No entanto, é necessário ressaltar que, apesar da reprodução de movimentos, os GIFs animados não são capazes de armazenar ou tocar sons. A ausência de sonoridade implica num processo comunicacional no qual a significação advém unicamente da visualização do conteúdo, atribuindo ao GIF animado uma relação sígnica puramente visual. No tocante aos aspectos legais e jurídicos, a violação de direitos autorais sobre a produção e veiculação de imagens no formato é uma área cinzenta, dada a inexistência de legislação específica ou caso que abra precedência. Além disso, o emprego massificado de GIFs animados e sua alta reprodutibilidade dificultam a implementação de medidas de controle da circulação do conteúdo. A resultante deste cenário de forças socioeconômicas e políticas consiste em práticas de uso social de GIFs animados com pouca ou nenhuma restrição. Aqui temos alguns exemplos de funções comunicacionais de GIFs animados em distintas redes sociais. Na primeira figura, observamos o uso expressivo ou emocional no Twitter, identificado por um GIF animado da expressão de um rosto que representa a reação do usuário diante de uma situação, descrita como "eu tentando entender essa treta". Na imagem ao lado, verifica-se o uso de GIFs animados reagindo a uma publicação de um grupo de memes no Facebook. Os GIFs de reação são comuns nas redes sociais, representando as reações dos usuários diante de algum conteúdo ou acontecimento. Essa é uma modalidade de uso viral, muitas vezes associadas a memes. Entretanto, é necessário observar que memes e GIFs animados constituem objetos de estudo distintos. Mais especificamente, GIFs animados podem se tornar memes, mas nem todo meme apresentará o formato de GIF animado.
A seguir, temos exemplos retirados do Twitter que demonstram a publicização e divulgação de informações através de GIFs animados. À esquerda, o perfil da Americanas.com interage com o usuário de maneira informal, utilizando o GIF animado para ilustrar o seu processo de elaboração de uma promoção solicitada pelo consumidor. A segunda imagem é retirada de um perfil de observações meteorológicas e divulgação de notícias. Nesse caso, o GIF animado ilustra a informação da trajetória do furacão Dorian em 2019. Nos próximos exemplos, vemos a utilização do GIF animado como expressão do gosto na imagem da esquerda, retirada de um Stories no Instagram. O usuário insere um GIF animado em formato de coração sobre a imagem de um clipe, demonstrando seu apreço pelo projeto musical. Ao meio, observamos o uso voltado para o entretenimento, retirado de um perfil humorístico do Twitter que publica memes, vídeos e também GIFs animados de situações engraçadas. Por fim, no exemplo à direita, observamos o uso do GIF animado para apreciação estética no Tumblr, rede social na qual é muito comum o compartilhamento e uso decorativo do formato. O que podemos concluir diante disso tudo? Bem, o uso social de GIFs animados é uma forma rápida e simples de compartilhar conteúdo através da internet. O formato tem aplicação modular em publicações de distintas redes sociais e significação modificada a cada recontextualização. Os fundamentos sintáticos da concepção imagética auxiliam na compreensão do objeto, bem como permitem a elaboração de argumentos relativos às questões semânticas e pragmáticas de utilização dos GIFs animados, profundamente enraizada no imaginário cultural contemporâneo. Dessa forma, o uso do formato serve à expressão dos usuários nas redes sociais e torna-se parte da comunicação mediada por computador. Os GIFs animados têm potencial para constituir formas de representação relacionadas tanto à compreensão das mensagens quanto da expressão idiosincrática de indivíduos e grupos. Em outras palavras, a pragmática orienta e modifica os sentidos através do contexto de uso dos GIFs animados. Este fator também influencia as relações semânticas estabelecidas entre GIF animado e demais componentes dos discursos dos usuários, e auxilia no delineamento das funções sociais atribuídas à aplicação do formato. Ao estudar o GIF animado e sua relação com a comunicação publicitária, desvelam-se perspectivas relacionadas à aplicação do formato como elemento discursivo marcário. Assim, a relação entre marcas e GIFs animados serve de base para abordar tendências de formato e estética, bem como potencialidades narrativas e expressivas do uso do formato na comunicação mediada por computador. Deste modo, podemos voltar nossa atenção às implicações oriundas das funções do uso social do GIF animado nos processos comunicacionais. O GIF animado infere sentido mediante seu conteúdo essencialmente icônico e, dadas suas capacidades de alcance e reprodução, passa a atuar como objeto simbólico dentro das culturas dos ambientes virtuais. O reconhecimento e a aplicação do formato nas esferas da publicidade e jornalismo demonstra a importância que o formato tem adquirido e leva ao questionamento das funções sociais do GIF animado em relação ao poder simbólico e à diversificação dos padrões observados no âmbito da comunicação e cultura. Com isto, o formato apresenta-se como tendência estética dentro da lógica dos processos comunicacionais das redes sociais, dentre outras plataformas digitais. Estas são as referências utilizadas na concepção deste artigo. Muito obrigada pela atenção.